Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de processamento de sinais em arranjos de sensores. Eu sou o professor João Paulo, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Bem, na aula de hoje a gente vai falar então de processamento de sinais de áudio. Tá? Na verdade, o foco desse curso aqui é a técnica ICA, que é a análise de componentes independentes. A gente vai falar do ICA instantâneo e depois do ICA convolutivo. Em seguida, a gente vai comentar rapidamente sobre a parte de reconhecimento de locutor utilizando o MFCC-GMM, tá? Que é também uma outra técnica que é bastante conhecida na literatura. A parte do ICA, para aplicar ele, é importante que a gente mencione que o dado ele tem que possuir uma certa estrutura. Okay? O modelo de dados que a gente possui aqui ele é praticamente idêntico ao modelo de dados que a gente tem utilizado nas aulas anteriores. Tá? A gente vai ter uma matriz X, que vai ser igual a uma matriz A vezes uma matriz S. A matriz A é a matriz de mistura e a matriz S tem os sinais. Okay? Lembrando que na parte de processamento de sinais em alta resolução, a matriz A, por exemplo, ela podia ter uma estrutura Vandermonde, no caso do arranjo linear uniforme, tá, ok? E aí, tendo essa estrutura específica, a gente sabendo o espaçamento das antenas, a gente tem como estimar a direção de chegada do sinal, reconstruir a matriz A e estimar os símbolos S. Né? Então, isso é um approach que é utilizado na parte de processamento de sinais em alta resolução. No caso tensorial, a matriz A ela tem uma estrutura tensorial, a gente consegue reescrever a matriz X como um tensor, como a gente também viu na aula anterior, e uma vez que X é um tensor, a gente pode aplicar, por exemplo, a LS e pode facilmente encontrar os símbolos S também. Tá? Mas é claro que podem acontecer casos em que a nossa matriz X aqui, por exemplo, o A ele não tem uma estrutura tensorial e, além disso, digamos que a gente não sabe a posição dos sensores ou não tem nenhuma informação além sobre os sensores, tá? Nesse caso aqui na matriz A de mistura. Se for esse o caso, aí realmente já fica difícil a gente utilizar técnicas de beamforming ou até utilizar técnicas também com estrutura tensorial. É claro que o dado, mesmo ele originalmente não sendo com estrutura tensorial, a gente pode criar uma estrutura tensorial, por exemplo, utilizando análise em tempo-frequência, assim por diante. Mas isso aí é um outro tópico que a gente não vai abordar, infelizmente, ao longo desse curso. Tá? Então, assumindo que o nosso dado então, tem essa estrutura, uma matriz A vezes uma matriz S, tá? A gente deseja, então, encontrar a matriz S dada apenas a matriz X. No caso do ICA, que é a análise de componentes independentes, a gente tem que ter algumas premissas respeitadas. Tá? Uma delas é que os sinais seguem uma distribuição não gaussiana. A gente vai ver que se os sinais S tiverem distribuição gaussiana, ou seja, assumindo que cada sinal transmitido é uma variável aleatória, se a gente construir, por exemplo, o histograma dessa variável aleatória, esse histograma ele tem que ser diferente, não pode ser parecido com o histograma de uma gaussiana. Caso contrário, se a variável aleatória ela tiver uma estrutura, ela tiver uma função densidade e probabilidade gaussiana, automaticamente a gente não consegue aplicar mais o ICA. Uma outra premissa que tem que ser respeitada é que os sinais devem ser independentes e não correlacionados. Tá, ok? E aí, A e S, nesse caso aqui, eles são misturados instantaneamente e linearmente. Tá, ok? Existem também misturas convolutivas, ou seja, é uma mistura não instantânea. Lembrando que, para aplicações na área de áudio, as misturas são sempre convolutivas, tá? Elas não são misturas instantâneas. Então, o caso instantâneo seria, por exemplo, um sinal de banda estreita, por exemplo, na área de comunicações. Então, para aplicar o ICA, a análise de componentes independentes, a gente viu que existem duas premissas, né? Várias premissas, na verdade, e duas delas é que os sinais têm que ser independentes e não correlacionados. Então, a gente vai rever rapidamente o conceito de independência, ortogonalidade e não correlação. Dois vetores x e y não nulos, eles são ditos linearmente independentes se a gente não conseguir escrever eles dessa forma. Tá? Ou seja, se a gente conseguir encontrar uma constante A, tal que A vezes x menos y é zero, ou seja, A vezes x vai dar igual a y, se existe uma constante A que faz essa igualdade, então automaticamente esses dois vetores x e y são linearmente dependentes. Se eles forem linearmente dependentes, a gente não tem como aplicar, no caso, o ICA. Okay? X e y, no caso, são ortogonais. Okay? Ou seja, se você tiver dois vetores x e y, que no caso são ditos ortogonais, eles automaticamente têm que respeitar essa propriedade. X transposto vezes y igual a zero. E se a gente tiver dois vetores x e y que são não correlacionados, então x menos a média de x transposto vezes y menos a média de y transposto tem que ser igual a zero. Tá, ok? A gente consegue ver nesse gráfico aqui que foi extraído dessa fonte aqui embaixo, tá?
que você pode ter diferentes casos. Por exemplo, você pode ter duas variáveis x e y que são linearmente independentes, não correlacionados e ortogonais, aqui no centro. Você pode ter também esses dois vetores x e y sendo linearmente independentes, não correlacionados, mas não ortogonais. Tá? Você pode ter também dois vetores que são linearmente independentes, não descorrelacionados, ou seja, correlacionados e ortogonais. E você pode ter esse caso aqui também, que são dois vetores linearmente independentes, são não descorrelacionados, ou seja, são correlacionados e são não ortogonais. Okay? Então, é importante a gente ter cuidado com esses conceitos aí para saber se os nossos sinais satisfazem essas propriedades. Por os nossos símbolos que foram transmitidos, a gente vai utilizar essa propriedade aqui, ou seja, a representação do símbolo vai ser SI igual a sigma SI, S' mais mi SI. Mi SI seria a média do SI, ou seja, se você calcular o valor esperado de SI, você vai obter mi SI. E se você calcular a variância de SI, você vai encontrar sigma SI ao quadrado. Logo, fica claro que SI' é uma variável aleatória de média zero e variância unitária. Okay? E aí a gente vai utilizar essa representação porque a gente vai ver que, ao longo do ICA, a gente vai ter que preparar os dados, ou seja, a gente vai ter que fazer o dado ser média zero e variância unitária. Tá? Então, é importante utilizar essa representação, porque no final a gente vai obter um S', na verdade. Tá? Bem, a gente pode então reescrever essa equação que está na forma de uma única variável e da iésima variável, né? Ou seja, para a iésima fonte, esses são os símbolos da iésima fonte, para colocar na forma onde você tem todas as fontes. Né? Ou seja, S vai ser igual a matriz sigma vezes a matriz S' mais M. Onde M é a matriz cujos todos os elementos na iésima linha são iguais, a mi SI, tá? E sigma é uma matriz diagonal com valores sigma 1, sigma 2 até sigma D. Bem, devido a essa premissa então, que a gente comentou antes, a gente vai ter então que o RS', ou seja, a matriz de covariância que você obtém a partir da matriz S' dos símbolos, é igual à identidade. Bem, então, antes de iniciar a utilização do ICA, a gente vai ter que preparar os nossos dados. A preparação dos dados ela é feita, então, calculando a média em cada linha da matriz X, ou seja, vai ser dada para a gente uma matriz X de dados, que foram os dados capturados pelo nosso arranjo de sensores, tá, ok? E a primeira coisa que a gente vai fazer é, para cada sensor, a gente vai calcular a média daqueles símbolos que foram recebidos. E a gente vai obter esse μm, onde m indica o sensor. Tá? Em seguida, o que a gente vai fazer é, a gente vai subtrair aquela média de cada elemento daquele sensor, no caso, tá, ok? Então, a gente vai subtrair, por exemplo, todos os elementos do mésimo sensor, a gente vai subtrair por μm, e em seguida a gente vai calcular a variância, tá? Que é o sigma m ao quadrado. Tá? Então, a gente calcula aqui a variância, tá, ok? E obtém o sigma m ao quadrado. Uma vez que a gente obteve o sigma m ao quadrado, a gente, então, vai normalizar os dados. Normalizar significa que, ao invés de trabalhar com a matriz ou com o vetor x, tá? A gente vai trabalhar com o vetor x', que vai ser o vetor x', um vetor que é média zero e variância unitária. É importante que a gente aplique sempre essa preparação dos dados, ou seja, coloque ele como média zero, porque, de acordo com a literatura, se os nossos dados não tiverem média zero, quando a gente aplicar a decomposição em autovalores durante uma etapa do processo, a gente vai ver que uma das componentes principais vai obter essa informação da média. Ou seja, no final das contas, a gente não vai ter uma estimação boa devido a essa média não ser igual a zero. Tá, okay? Então, é importante que o dado tenha média zero. Tá? A variância unitária, você está dando o mesmo peso para todos os sensores. Sabe? Nenhum sensor é mais importante que o outro. Ok, então, o primeiro passo realmente do ICA é o branqueamento da matriz x'. Tá, okay? A matriz x', novamente, é uma matriz que foi normalizada. Então, o branqueamento dela, para fazer esse branqueamento, a gente calcula a matriz RXX chapéu, que é 1 sobre n, x' vezes x' transposto. A gente está assumindo aqui que os dados são reais, por isso que é transposto. Se fossem dados complexos, aqui seria hermitiano. Uma vez que a gente tem a matriz RXX chapéu, o que a gente pode fazer é aplicar a decomposição de valores e obter as matrizes E, lambda e E transposto. Com a matriz E, lambda e E transposto, a gente define o que a gente chama de matriz de branqueamento, que é igual a lambda elevado a menos 1 é transposto ou E vezes lambda elevado a menos 1 é transposto. Vocês podem observar o seguinte, que quando você multiplica a matriz de branqueamento V pela matriz x', esse procedimento é a mesma coisa de você calcular o SVD da matriz x' e ficar apenas com a última matriz da SVD na matriz x'. Tá? Então, você pode tanto fazer todo esse processo aqui,
como pode simplesmente aplicar SVD e pegar a última matriz da SVD, que é a matriz V, tá? Que a matriz V transposta, no caso, ela vai ser igual à matriz E. Tá, okay? Então, você tem essas duas opções, seguir esse procedimento ou aplicar SVD. É interessante, algumas vezes, não usar o SVD, porque o SVD ele pode ter uma complexidade alta, uma vez que você pode ter um número muito grande de amostras. Na verdade, para aplicar o ICA, uma das limitações do ICA é o fato de que realmente a gente precisa de um número grande de amostras. Bem, o passo seguinte, então, uma vez que a gente conseguiu encontrar a matriz E, que foi a matriz branqueada dos sinais, os sinais ainda estão misturados e a gente tem que encontrar alguma estratégia para separar os sinais. Uma forma de separar os sinais é utilizando a não gaussianidade, ou seja, baseado no teorema do limite central, a gente sabe que quando a gente mistura variáveis aleatórias diferentes, a distribuição resultante dessas variáveis aleatórias diferentes é mais próxima de uma distribuição de gaussiana. Então, fazendo com que a gaussianidade diminua, a gente vai estar automaticamente separando as variáveis. Okay? É exatamente por isso que a gente não consegue aplicar o ICA diretamente em sinais que são gaussianos, porque o princípio da separação do ICA é baseado na não gaussianidade. Como é que a gente consegue medir a não gaussianidade? A gente sabe que uma variável que é gaussiana, ela é determinada pela média e pela variância. Ou seja, o momento de quarta ordem de uma variável aleatória gaussiana, ou seja, o momento de quarta ordem é conhecido como curtose, ou seja, a curtose de uma variável aleatória gaussiana, ela é calculada também utilizando, no caso, a variância, ou seja, você vai ter ela como sendo 3 vezes valor esperado de S ao quadrado. Uma vez que a gente sabe que esse valor esperado de S ao quadrado, se a variável aleatória for média zero, é sigma, então você vai ter que esse cara aqui ele vai ser sigma a quarta, por exemplo. Né? Esse aqui vai ser sigma ao quadrado e você vai ter sigma a quarta. Tá? Então, a gente pode definir então, uma função custo, que é chamada de curts, tá? Que vai ser igual a curtose menos 3 vezes a variância ao quadrado. Tá? Então, fazendo isso aqui, você vai ter, então, essa função custo. Se a função custo for zero, a variável é gaussiana. Se a função custo se afastar do zero, você está, então, diminuindo a gaussianidade. Ela está ficando mais não gaussiana. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da PDF de diferentes variáveis aleatórias, tá ok? Por exemplo, essa variável aleatória aqui em rosa é de uma distribuição uniforme, tá? Então a gente consegue observar que a distribuição uniforme, se a gente calcular aquele termo curts, a gente vai ver que o valor dele vai ser menos 1,2. Ou seja, a distribuição uniforme é um tipo de distribuição que a gente denomina como subgaussiana. Por quê? Porque em relação à gaussiana, que é zero, ela dá um valor negativo. E você tem exemplos de outras distribuições que também são subgaussianas, né? Como essa em azul, né? Essa aqui em magenta, tá? E assim por diante. Você tem também a preta aqui, que é a gaussiana, e você tem também outras distribuições que elas são, por exemplo, menores, né? No caso, elas são mais estreitas que a gaussiana. Por exemplo, essa aqui em verde, tá? Essa aqui em laranja, essa aqui em vermelho, tá? Cuja gaussianidade, o nível de gaussianidade delas é positivo, tá, ok? Ou seja, elas são ditas como sendo super gaussianas. Ok? Bem, uma vez que a gente definiu a nossa função custo, o passo seguinte, então, é a gente utilizar essa função custo para separar os nossos sinais. Ou seja, a gente vai ter um vetor W, que vai ser um vetor de separação desses sinais, e a gente vai ter que atualizar esse vetor W de forma iterativa para cada amostra, e a gente vai separando para cada iteração essas amostras. Tá? Para atualizar esse vetor W, a gente utiliza a técnica clássica que é conhecida como método do gradiente. Então, o método do gradiente ele é dado pela atualização do vetor W, que é o vetor de separação, vai ser igual ao vetor W anterior, mais meio de μ. μ é o valor, muitas vezes, empírico de estabilidade que você vai dar, o passo dessa atualização. Se o passo, às vezes, for muito grande, ele pode não convergir, e se o passo for muito pequeno, ele pode demorar muito para convergir. Então, esse μ aqui é um fator que, na literatura, ele pode ser trabalhado também, menos o gradiente da função custo. A função custo, lembrando, é a função da curtose, que a gente já mostrou anteriormente. Tá ok? Bem, substituindo, então, a função curtose naquela expressão que a gente mostrou antes, então, a gente tem aqui o Wm, L mais 1, ou seja, essa aqui é a iteração mais 1, a iteração presente é o WML, mais a função sign aqui, ela dá o sinal da curtose, se é positivo ou negativo.
porque no caso a gente quer sempre afastar, a gente quer na verdade calcular o W de tal forma que a gente afasta ele do zero, ou seja, de tal forma que a função curtose fique mais longe possível do zero. Ou seja, a gente quer aumentar a não gaussianidade, não interessa se a não gaussianidade é positiva ou negativa, a gente quer aumentar o módulo da não gaussianidade. Então a gente usa esse sign aqui, vezes a derivada da nossa função custo em função do WLM, tá ok? A gente também faz uma normalização aqui para evitar que o valor fique instável, tá ok? E por fim, essa função aqui, a função da curtose, no caso a gente vai calcular a função curtose utilizando amostras, tá? A gente não vai utilizar a forma que seria a forma contínua, então essa aqui é a forma utilizando as amostras, ou seja, a curtose de YM vai ser igual a -3, 1 sobre n, somatório de nzinho igual a 1, WM, Zn, a quarta. Esse Zn aqui é exatamente a matriz de branqueamento que a gente obteve, tá ok? O Zn, tá? E o Wm é exatamente os pesos que a gente está calculando. Esse aqui é o peso na iteração anterior, tá? Então, na iteração anterior, você vai ter uma curtose. Depois você atualiza esse W e você vai ter um novo W na iteração seguinte, tá ok? Calculando, então, a derivada parcial dessa expressão, então a derivada parcial com respeito ao WML, você vai obter essa expressão aqui embaixo, ok? Bem, agora a gente vai fazer um exemplo numérico para que a gente possa, então, entender melhor como está funcionando os passos da análise de componentes independentes, tá? Vamos considerar nesse exemplo que a gente tem 3 sinais. A gente tem esse sinal em azul, que é uma senoide, a gente tem um sinal triangular em verde, e a gente tem esse sinal vermelho aqui com essas pontas, tá ok? E para cá, e a ideia é, a gente vai misturar esses sinais e a gente vai querer obter, a gente vai ter esses sinais misturados, aqui eles não estão misturados, tá? Aqui eles estão separados, são os sinais originais. A nossa ideia é separar os sinais que vão ser depois misturados, tá? Desse outro lado do gráfico, a gente está plotando exatamente essa mesma função, só que num eixo tridimensional. Ou seja, cada eixo vai ser uma dessas variáveis e a gente vai ter essa figura aqui tridimensional. A ideia dessa figura é apenas para fins didáticos, ok? A gente vai ver que essa figura ela vai começar a ter diferenciações a cada passo e observando as mudanças nessa figura, a gente vai estar entendendo melhor o que está acontecendo a cada passo do ICA. Então, essa figura é apenas para fins didáticos, tá ok? Lembrando novamente que a gente vai ter 3 sinais, e vai ser dado na prática, é dado para a gente apenas a matriz X. Apenas essa matriz X é dada para a gente. Então, a gente não tem informação sobre a matriz misturar e a gente não tem informações sobre a matriz de sinais S. A gente quer obter a matriz S e é dada para a gente apenas a matriz X. Como fazer isso utilizando esse A? A gente pode observar que a matriz X tem essa forma aqui, tá? Então, se você for fazer uma inspeção visual, apenas olhando essa figura aqui, é humanamente impossível você chegar nessas 3 aqui. Tá? Então, é preciso utilizar uma técnica que faça a separação desses sinais, tá ok? Para que você possa obter a matriz de sinais S dos sinais que foram transmitidos. Tá? A gente pode observar que, se a gente plotar a matriz X agora em eixos tridimensionais, como a gente fez com a matriz S, a gente obtém essa figura aqui. Você pode ver que a figura ela se compactou, porque exatamente os sinais são correlacionados. A gente pode ver aqui que cada um desses caras aqui ficou correlacionado com o outro. Por quê? Porque eles são misturas de sinais que foram misturados, no caso, né? Tá, o passo seguinte, então, depois que a gente vai começar a aplicar o ICA, o primeiro passo, então, é calcular a matriz X'. A matriz X' é uma matriz que foi feita média zero e variância unitária, então está aqui a matriz X'. E, além disso, o outro passo é fazer o branqueamento, multiplicar pela matriz V, de tal forma que a gente obtém a matriz Z. Então, a matriz Z ela vai ter essa forma aqui, tá? A matriz Z, a gente já vê que os sinais eles não são, ou seja, cada sinal desse aqui ele não é mais correlacionado com o outro, eles são ortogonais em princípio, porque a gente aplicou o EVD dá para a gente esses sinais ortogonalizados, ok? Porém, eles ainda estão misturados, ok? Porque a gente sabe que o EVD ele vai dar a direção de maior energia de cada sinal, ou seja, ele não vai realmente separar os sinais porque os sinais não são ortogonais. Tá? Então, a gente vai ter essa representação aqui para os nossos sinais, eles ainda estão misturados. Mas é interessante notar o seguinte, se a gente plotar a matriz Z nesse eixo tridimensional, a gente vai ter uma figura muito próxima da figura que a gente tinha dos sinais originais. A única diferença é que no sinal original a gente vai ter que rotacionar a figura para que ela fique sendo parecida com a outra. Né? Então, rotacionando essa figura, a gente vê que a gente obtém uma figura parecida com essa figura anterior. Tá ok? E aí o passo final é exatamente utilizar a não gaussianidade dos sinais, a gente sabe que os sinais são não gaussianos, para exatamente fazer a separação entre eles. Ou seja, a gente quer descobrir uma matriz W de separação, tal que W vezes Z vai dar para a gente
a estimação dos sinais originais, que é y. A gente pode ver que os sinais originais eles são média zero, todos eles, ó, a gente não guarda a informação da média, tá? E a gente também não guarda a informação da amplitude dos sinais, tá, ok? Mas a gente pode ver que a figura obtida após a estimação de W é muito próxima da figura original já, né? Ela está rotacionada corretamente, tá? Apenas tem um erro de escala e de média aí, mas a figura é muito próxima da figura original, tá? Ou seja, você obteve os sinais corretamente, os sinais originais corretamente, tá, ok? Aplicando o ICA. A gente pode observar que aqueles 3 sinais que foram mostrados, sinais de exemplo, tá? Eles têm diferentes distribuições. Por exemplo, o sinal triangular, ele é subgaussiano, tá? Ele é menos 1,2. O sinal, no caso senoidal, ele também é subgaussiano, ele é menos 1,5. E o outro sinal, no caso com aquelas pontas lá, era um sinal supergaussiano que tem gaussianidade, no caso a curtose dele, aquele termo de curtose é 0,7692. Ok? Então, isso aqui é que permite que a gente aplique o ICA para separar os sinais. Se a curtose deles, né, aquele termo de curtose não fosse diferente de 0, então a gente não poderia fazer isso, né? E aí a gente consegue ver aqui, para cada iteração, como está evoluindo a não gaussianidade, tá, dos sinais. A gente pode ver que na primeira iteração, tá, a gente já obteve uma certa melhora, tá? Ou seja, aqui está a primeira iteração, tá? Aqui era 0, aqui é a primeira iteração. Então, a gente já consegue ver que os nossos sinais eles já ficaram mais distantes do 0. Tá? Aqui o 0 seria se o sinal fosse gaussiano. E para cada iteração, a gente consegue ver que ele vai se distanciando mais do 0. Ou seja, você vai aumentando a não gaussianidade dos sinais, permitindo a separação entre eles. Bem, a gente vai começar agora a parte de misturas convolutivas. A gente comentou inicialmente que em várias aplicações a gente tem misturas instantâneas para as telecomunicações, tá? Mas em aplicações como de áudio e em outras áreas também, as misturas são, em geral, convolutivas. Uma vez que as misturas são convolutivas, a gente não pode aplicar diretamente o ICA instantâneo, como a gente mostrou anteriormente. Tá? A gente vai ter que dar uma trabalhada em cima do nosso passo a passo para a gente poder ter uma técnica que também funcione para o caso convolutivo, já que ele aparece numa gama de aplicações na área científica, né? Bem, uma das aplicações que a gente vai usar de base aqui é a separação de sinais de áudio utilizando arranjos de microfones. Tá? Então, a gente tem várias fontes sonoras aqui, tá? Pode ser uma pessoa falando, pode ser um ar-condicionado, pode ser um som de um animal, enfim, pode ser diversos tipos de fontes de som. Tá? E aqui do outro lado a gente tem um arranjo de microfones. A ideia é que o arranjo de microfones vai poder separar cada um desses sons aqui. Matematicamente, a gente pode representar o nosso sistema dessa forma aqui, tá? Fonte 1 até a fonte Q. Aqui são os canais de cada uma das fontes. E aqui é o sinal do microfone. A gente pode ver que cada microfone vai receber uma superposição desses vários sons convoluídos pelos respectivos canais. Okay? A gente consegue ver aqui a convolução entre cada canal e cada sinal. E aqui a gente tem a superposição dessas Q fontes de sinais. Tá, okay? XP aqui é o sinal recebido para cada microfone. Tem de 1 até P microfones. Né? Já no sistema de saída, o que a gente deseja fazer, a gente quer fazer a operação inversa. A gente quer fazer a deconvolução desses sinais e, além disso, separar cada um deles em cada saída. Tá, okay? Ou seja, você vai ter um YQN, que vai ser dado pela combinação desses sinais de microfones, tá, okay? E, além disso, você vai estar multiplicando por um peso W aqui, que vai fazer essa separação dos sinais, tá, de tal forma que você vai obter os sons que foram transmitidos originalmente. Bem, a gente vai ver mais à frente que a ICA convolutiva ela é baseada na ICA instantânea. Tá? A ideia básica, então, como a gente vai ver mais à frente, é transformar um sinal banda larga em vários sinais banda estreita e aí aplicar individualmente a ICA instantânea. Tá, okay? Para fazer essa transformação de um único sinal banda larga em vários sinais banda estreita, a gente precisa de uma ferramenta que pode ser qualquer ferramenta de análise em tempo e frequência, mas nesse caso em particular, a gente escolheu a STFT, que é a técnica mais básica e conhecida da literatura, tá? Que é a transformada de Fourier de tempo curto. Tá? Então, vamos passar a seguinte. Tá? Então, a ideia é que esse sinal banda larga ele vai ser transformado em F sinais banda estreita, aplicando a STFT. Bem, vamos então fazer uma explicação rápida da STFT, apenas para ter uma ideia. Tá? Então, o primeiro passo da STFT é fazer o que a gente chama de segmentação. Tá? Então, aqui a gente tem um sinal, tá, com as várias partes dele, ou seja, essa parte em azul, essa parte em verde, vermelho. Tá? Se a gente somar esses vários sinais, a gente tem um sinal original. Tá, okay?
Bem, então a ideia é exatamente escolher o tamanho dessas janelas aqui para fazer a segmentação. A segmentação ela pode ser com ou sem overlap. Tá? Uma vez que a gente faz a segmentação, o passo 2 é você fazer o janelamento. Existem várias formas de fazer janelamento na literatura. A gente escolheu aqui a janela de Henning. Lembrando que o janelamento ele é dado pelo produto entre esse segmento que foi selecionado, desse vetor de áudio, aqui a gente tem um vetor de áudio, ou seja, você vai selecionar uma parte desse vetor de áudio, tá, esse segmento, e você vai fazer o produto ponto a ponto com essa janela aqui. Tá? E aí sim, você vai obter o seu sinal que foi segmentado e janelado, como a gente chama. Né? É importante a gente mencionar que o janelamento ele é crucial para evitar um efeito que a gente chama de vazamento espectral. Por exemplo, para entender o vazamento espectral, digamos que a gente tem uma senoide de 50 Hz aqui. Né? A gente pode ver que essa senoide ela começa no zero e ela termina exatamente no zero. Se a gente aplicar a transformada discreta de Fourier nessa senoide aqui, a gente vai obter esse pico aqui, ó, perfeito, sem problema. Né? Exatamente na posição de interesse aqui, que é os 50 Hz. Tá? Ou seja, 50 Hz, o pico aqui em 50 Hz. É claro que se a gente fizer um corte, ou seja, quando a gente trabalha com os sinais na prática, a gente não tem como garantir que a gente vai cortar o sinal exatamente, fazer a segmentação dele exatamente nesse ponto aqui. Você não tem como garantir isso. Né? Em virtude disso, o mais normal é que você faça o corte dele, ou seja, desse sinal senoidal, num ponto que não seja exatamente o zero, como por exemplo aqui, quando ele estava no valor -1. Tá? O fato de você não fechar o ciclo do seu sinal periódico, quando você passar esse sinal para o domínio da frequência, você vai ter esse efeito aqui que é chamado de vazamento espectral. Vazamento espectral porque, ao invés de ele estar contido apenas nos 50 Hz, você vê que ele se espalha em outras faixas de frequência. Tá? Ou seja, ele vai do mais ou menos uma região aqui entre o 0 e 50, e aqui outra região entre aqui os 50 e mais ou menos o 200. Né? Então você tem várias componentes de frequência. Tá? A fim de evitar esse efeito, ou pelo menos atenuar esse efeito, a gente faz exatamente aquele janelamento, que é multiplicar no domínio do tempo ponto a ponto por uma função de janelamento, tá? Por exemplo, o filtro de Henning, que a gente mostrou antes. Tá? Fazendo o janelamento, esse sinal que era dessa forma, esse sinal que era dessa forma, ele fica dessa forma aqui. Tá? Após o janelamento, você vê que o sinal fica dessa forma, ou seja, essas outras componentes aqui elas sumiram e você ficou com um sinal muito mais próximo desse aqui do que esse outro sinal que você tinha anteriormente sem o janelamento. Tá? Então, prosseguindo, tá? A gente tem aqui cada um dos microfones, tá? Os P-microfones que a gente mostrou antes. Tá? E esses microfones aqui, a gente vai fazer para a saída de cada microfone, vai fazer janelamento e segmentação. Janelamento e segmentação para a saída de cada microfone. Ou seja, a gente vai pegar um vetor de dados na saída de cada microfone e aplicar o janelamento e a segmentação. O passo seguinte é, para cada matriz de dados, porque você tem que prestar atenção que esse vetor que você fez a segmentação e depois fez o janelamento, você vai concatenar esses vetores para formar uma matriz. Então, a matriz de saída, ou seja, para a saída que você tem desses blocos aqui, a saída delas, cada uma dessas saídas vai ser uma matriz. Cada uma dessas matrizes você vai aplicar FFT. Aplica, claro, só numa dimensão, que é a dimensão do tempo. Tá? Você tem, na verdade, a saída desse cara aqui, você vai ter uma dimensão que vai ser o segmento e vai ter outra dimensão que vai ser o tempo. Você vai aplicar FFT numa dimensão do tempo, então você vai ter frequência por segmento. Essas vão ser as duas novas dimensões da matriz. E aí o interessante que você pode notar é que o sinal, no lugar de ser agora um sinal banda larga, você utilizando, tá? Ou seja, esse cara aqui é STFT. Utilizando STFT, você vai ter, então, na sua matriz, várias raias de frequência. Cada raio de frequência indica um sinal banda estreita. Tá, okay? Ou seja, o que você vai fazer agora é pegar a primeira raia de frequência de cada uma dessas matrizes e você vai aplicar um ICA instantâneo. Pega a segunda raia de frequência de cada uma dessas matrizes e aplica novamente o ICA instantâneo. Até chegar na Fésima raia de frequência, tá, okay, dessas matrizes aqui, você vai aplicar o ICA instantâneo nessa Fésima raia de frequência. Tá? Aí você, depois de aplicar o ICA instantâneo, você separou esses vários sinais, tá? Ou seja, os sinais agora eles estão separados, só que você cai num outro problema, que a gente também não vai entrar no escopo desse curso, que é um problema de permutação entre os sinais nas F-frequências. Tá? Existem várias técnicas para resolver o problema de permutação, técnicas de estimação de direção de chegada, baseados em amplitude, mas, novamente, não é escopo desse curso também adentrar nessas técnicas. Tá? Então, uma vez que você consegue fazer a separação, tá, desses sinais aqui, utilizando o ICA instantâneo para cada raio de frequência, você, novamente, e resolvendo também o problema de permutação, você consegue juntar cada um dos sinais, ou seja, você vai ter as raias de frequência de um mesmo sinal,
na saída de cada um desse bloco aqui, tá? Ou seja, você tem todas as raias de frequência do sinal 1, todas as raias de frequência do sinal 2, todas as raias de frequência do sinal 3 e assim por diante. E aí é claro que você agora vai fazer uma operação inversa a STFT. Ou seja, você vai aplicar a IFFT na saída de cada matriz dessa, e aí você vai ter uma matriz que é uma matriz que é, no caso, matriz por tempo e segmento. Essa matriz tempo por segmento, você transforma ela num vetor de dados e você tem os sons originais. Tá? Então, esse é o processo da ICA convolutiva. É claro que para aplicar a ICA convolutiva, assim como para aplicar qualquer técnica baseada em ICA, os sinais não podem ser gaussianos. E aí, se a gente, por exemplo, pegar sons de pássaros, tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem sons de 4 diferentes pássaros, tá? A gente consegue ver que os sons de pássaros eles têm uma distribuição laplaciana. Tá? Ou seja, se você pegar o som, o vetor de som de um animal, no caso desse pássaro aqui, e fizer o histograma dele, você vai encontrar esses gráficos aqui indicando claramente que a distribuição é laplaciana. O mesmo é válido para o sinal de voz sonoro de uma pessoa. Tá? Então, a voz humana também ela teria uma distribuição do tipo laplaciana. Isso significa que, empiricamente, sinais sonoros de voz e de pessoas, elas são sinais que não são gaussianos, o que implica que a gente consegue resolver utilizando técnicas baseadas na análise de componentes independentes. Tá? A gente fez também um teste, tá? Utilizando esses dois MP3 players aqui. Tá? Então, esses dois MP3 players eles vão tocar sons de pássaros ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um arranjo linear uniforme que foi construído na Universidade de Brasília por um colega meu, o professor Ricardo Zelenovski. Tá? Então, a gente tem esse arranjo aqui de microfone que está conectado a essa plaquinha e essa placa está conectada a um computador que vai gravando os sons. Tá? Então, esses dois sons são tocados ao mesmo tempo, tá? E são gravados por esses microfones desse arranjo aqui. A gente consegue ver que, por exemplo, os sons, a gente tocou o som de 2 pássaros apenas. Tá? Então, a gente consegue ver que esse aqui é o pássaro 1, pássaro 2. Tá? O nome científico do pássaro é esse aqui, não vou entrar também em detalhes, que não é o caso. Tá? Mas a gente consegue ver que, antes da mistura, os sons originais são esse aqui, em verde e em preto. Porém, se você observar o som de cada um dos microfones, vai ser esse som em vermelho aqui, que é exatamente a superposição desses dois sons. Ó. E a nossa estratégia agora é, uma vez que a gente gravou os sons utilizando o arranjo de microfones e gravou no computador, a gente vai aplicar o nosso algoritmo do ICA convolutivo, ou um outro algoritmo, por exemplo, o Trinicon, tá? E aplicando esse algoritmo, a gente vai então separar esse som aqui misturado, tá? Em 2 outros sons. Tá? Então, você pode ver que os sons que foram separados, eles são muito próximos dos sons originais. Né? Aqui são os sons originais, aqui foram os sons após aplicar o algoritmo e separando eles. Bem, agora a gente conclui a parte da ICA convolutiva e a gente vai começar um novo tema, que é a parte de reconhecimento de locutor. O motivo pelo qual a gente começou a trabalhar nesses temas, nesse tema de reconhecimento de locutor e separação de sons, foram 2 cooperações que a gente tem, uma com o pessoal da Bioacústica, da Universidade de Brasília, né, que trabalha com pássaros, foi por isso que a gente pegou o exemplo dos pássaros. Tá? Então, é muito comum o biólogo ele chegar na floresta com um dispositivo com 2 microfones. Né? Eu não sei nem direito por que eles têm 2 microfones, porque eles só usam o som de um dos microfones, na maioria das vezes. E eles gravam esse som desses pássaros com esses 2 microfones, ok? E aí, esses sons dos pássaros, depois eles levam para fazer estudos. Tá? Mas é importante a gente salientar que, nesse ambiente de floresta, você pode ter os sons de vários outros animais. Né? Então, é interessante que você consiga separar os sons dos outros animais, do animal de interesse, para que você faça essa análise de bioacústica e aí você poder dizer se o comportamento do pássaro é normal, se o pássaro está sendo influenciado pelos seres humanos, outras coisas do tipo que não faz parte da nossa área de pesquisa aqui. Tá? Mas é interessante essa interdisciplinaridade. Uma outra área também interdisciplinar é na área forense, junto com o pessoal da Polícia Federal. Né? Então, a gente, além de ter um mestrado profissionalizante da Polícia Federal, até por isso que a gente tem esse logo aqui em cima, né? A gente também realiza pesquisa, então orienta alunos que também são peritos da Polícia Federal, e uma das áreas de aplicação é na parte de investigação forense. Tá? Então, a ideia é a gente, por exemplo, colocar microfones numa certa área e poder separar os sons dos diferentes suspeitos numa mesma sala que foram gravados. Tá, okay? E é claro que um passo seguinte seria a gente poder identificar aquele locutor. Tá? Existem várias, ou seja, saber se aquele suspeito é realmente aquela pessoa, porque isso aí tem que ser provado também legalmente. Né? Então, uma das técnicas de fazer o reconhecimento de locutor é exatamente o MFCC-GMM. A gente vai dar um overview muito rápido aqui, tá, do que é o MFCC-GMM, tá? Mas é claro que aqueles que tiverem mais interesse podem procurar o nosso laboratório nesses diversos temas que a gente vai ter prazer em realizar alguma cooperação ou apoio. Tá? Então, na parte de reconhecimento de locutor, tá?
tá? A técnica mais conhecida então é o MFCC-GMM, tá? A gente vai falar primeiro da parte do MFCC, que são os coeficientes cepstrais nas frequências de Mel, tá? Então a gente vai ter um locutor, esse locutor ele vai gerar um sinal sonoro, a gente vai fazer as segmentações de anelamento, exatamente como a gente fez lá na ICA convolutiva, a gente vai estimar a energia do espectro, tá? Em seguida a gente vai aplicar um banco de filtros, depois computar o logaritmo, depois o DCT, e em seguida a gente tem o que a gente chama de coeficientes cepstrais. Ou seja, no lugar de analisar o som na frequência ou no tempo, o som é analisado no outro domínio, que é chamado, que é o domínio Cepstrum. Tá? Então, esse domínio Cepstrum, você obtém ele depois de fazer todos esses passo a passos aqui. Bem, como a gente já explicou no slide anterior, como é que funciona a parte de segmentação e de anelamento, aplicado na ICA convolutiva, a gente não vai explicar essa parte, vai começar direto da estimação da energia do espectro. Bem, para estimar a energia do espectro, então, na saída da segmentação de anelamento, a gente pode aplicar, então, assim como a gente fez na parte do ICA convolutiva, a gente pode aplicar a transformada discreta de Fourier, e em seguida a gente calcula o módulo quadrado daquele sinal. Tá? Então a gente vai obter, uma vez que a gente tem uma matriz de dados, cada vetor da matriz a gente está plotando aqui. Tá? E como é uma matriz que pode ter vários elementos aqui, a gente vai ter os vários gráficos superpostos, tá? E cada gráfico desse aqui é exatamente o domínio da frequência de um dos vetores dessa matriz. Né? Ou seja, um dos vetores está no domínio da frequência. Ok, o passo seguinte, então, depois que a gente estimou o sinal no domínio a energia do sinal no domínio da frequência, é fazer a transformação de Hertz para Mel. A gente tem essa função, que é exatamente a função que é utilizada para fazer essa transformação, tá? Se você plotar a função, é esse gráfico aqui. E a ideia agora é calcular um banco de filtros que vai fazer essa transformação para a gente, tá ok? A ideia é que, depois que a gente fizer essa transformação de Hertz para Mel, a gente vai ter uma maior facilidade para fazer o reconhecimento desses sinais, tá ok? Então, agora a gente colocou aqui o eixo aqui como frequência Mel, e esse eixo aqui é o da amplitude. Então, a ideia é descobrir esse banco de filtros aí, tá? Ou seja, a gente está pegando de 300 Hz a 8.000 Hz, tá? E a gente vai marcando os pontos aqui, tá? Para encontrar o valor desse banco de filtros, tá? E a gente vai dividir, no caso, os pontos na frequência Mel de forma equidistante, mas lembrando que no domínio da frequência, esses pontos não estão divididos de forma equidistante, já que o gráfico da frequência Mel não é um gráfico linear. Tá? E aí a gente tem esse gráfico aqui na frequência Mel, que seria o banco de filtros, mas é claro que passando esses pontos agora para Hertz, você tem esse gráfico aqui. Ó. Tá? Então você tem filtros que são mais largos nessas frequências aqui mais altas, entre 6.000 e 8.000, e filtros mais curtos, tá? Nessas frequências menores. Tá, ok? Bem, uma vez que você tem o sinal, a energia do sinal na frequência, e uma vez que você tem o banco de filtros, você combina os dois, faz o produto entre eles, tá? Ponto a ponto, e você descobre esse novo gráfico aqui, tá? Que seria os sinais já na frequência Mel. Tá, ok? Ou seja, você tem agora, no lugar de ter os sinais na frequência em Hertz, você tem a frequência em Mel. Ok, então o passo seguinte para encontrar o coeficiente cepstral é você aplicar o logaritmo, tá, em cada uma daquelas componentes, tá, ok? Ou seja, o seu gráfico vai ficar dessa forma agora. E em seguida você aplica a DCT, que é a transformada discreta de cosseno, tá, ok? E aí, aplicando a DCT, você vai obter esses gráficos aqui. Tá? A gente pegou o exemplo de diferentes falantes e de um mesmo falante, mas em diferentes instantes dele falando, apenas para comparar se o Cepstrum realmente dá alguma informação sobre aquele falante ou não, tá? Porque a ideia é que o Cepstrum ele vai dar a identidade de cada falante apenas. Tá? O Cepstrum ele não pode modificar se uma pessoa falar algo diferente. Uma mesma pessoa falando coisas diferentes tem que dar o mesmo Cepstrum. E pessoas diferentes falando a mesma coisa tem que dar Cepstrums diferentes. Tá? É importante deixar isso claro, tá? Porque a ideia aqui é reconhecimento de locutor. Bem, a gente tem aqui, então, tá? Cepstrums diferentes, tá? Porque esses dois falantes são diferentes. E aqui a gente tem um locutor, tá? Falando diferentes informações, tá ok? Só que a gente consegue ver que o Cepstrum ele é basicamente o mesmo, tá? Apesar do locutor estar falando diferente informação nessa parte. E aqui a gente consegue ver que o Cepstrum ele é diferente, tá ok? Levemente diferente em algumas partes aqui, você consegue ver que tem um pico aqui aparecendo, aqui tem um pico que o outro aparece mais leve, então, enfim, são pequenos detalhes que você tem que olhar para você detectar essa diferença suave, tá ok? E aí o que a gente faz em seguida é calcular o histograma de cada valor de Mel, ou seja, o primeiro coeficiente cepstral, ou seja, você vai pegar uma fatia, voltando para esse gráfico aqui, você vai pegar uma fatia desse gráfico aqui,
Ou seja, se você pegar, você pode ver que, se você pegar, por exemplo, o coeficiente Capstral 5 aqui, você vai ter várias curvas aqui, né? Tanto é que está colorido aqui. Essas várias curvas aqui, ou seja, no ponto 5, você tem um ponto para cada curva. Esses pontos para cada curva, você calcula o histograma. E aí você obtém para cada ponto esses vários histogramas aqui, ó. E aí o reconhecimento de locutor ele vai ser feito baseado nesses histogramas aqui, tá ok? E aí, o passo seguinte, tá? Que é feito, de acordo com a literatura também, é você representar esses histogramas aqui utilizando misturas gaussianas. Tá? Ou seja, você vai, primeiro, verificar quantas gaussianas dá para representar aquele histograma. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver que mais ou menos umas 3 gaussianas somadas, daria para representar esse gráfico, tanto é que a superposição dessas 3 aqui vai dar para a gente essa linha mais grossa em vermelho. Tá? Então, esse histograma aqui ele seria representado por 3 gaussianas. Tá, okay? E aí, uma vez que você encontra o número de gaussianas que você precisa para representar, você vai comparar, tá, essas gaussianas com as gaussianas de outro falante. Tá? Ou seja, você vai comparar, a gente chama de função máxima verossimilhança, ou seja, para cada histograma você vai ter as suas curvas de misturas gaussianas, você vai construir para cada uma dessas curvas funções de verossimilhança e vai comparar essas funções e, baseado nessa comparação das funções, você vai, então, dizer se os falantes são mesmos ou não. Tá? Então, era isso, então. Tá? Obrigado, então, pela atenção durante o curso, tá? E até o próximo curso.